E aí, turminha, tudo bem com vocês? Olha só, a partir de agora, nós vamos começar a falar dos atos do presidente do PAC. Porém, antes de adentrar nos atos do presidente do PAC, eu gostaria de fazer uma revisão de tudo isso aqui, mas uma revisão assim, pessoal, meteórica, bem rápida mesmo, para não perder tempo, tudo bem? Ah, e só um detalhe, este quadrinho em roxo, Atos do Presidente do PAC, foi inventado por mim, pessoal. Em nenhum lugar da Resolução 314 você vai achar um capítulo ou uma seção dizendo dos atos do Presidente do PAC. Não, pessoal. Eu apenas informei isso para fins didáticos, tudo bem? E como vai funcionar esta revisão? Olha só, eu separei um fichário virtual, obviamente, né? Então, cada aba contém um artigo. E cada aba que eu for clicando vai aparecer o artigo completo. E eu vou indicando este artigo com as informações mais importantes e essenciais no esqueminha aí de baixo. Beleza? Então, bora para esta revisão meteórica. Nós vimos no artigo 2º, basicamente, que o PAC poderia ser instaurado mediante ofício, representação ou outra peça de informação. E aí nós vimos no artigo 2º, parágrafo 1º, só um detalhe, tá, pessoal? Eu não vou ficar falando todos os requisitos do artigo 2º. Nós já falamos isso nos vídeos anteriores. Aqui é uma revisão meteórica. Eu vou passar rapidamente nos pontos mais importantes aqui, beleza? Só para a gente ter uma noção. Beleza. Então, no artigo 2º, parágrafo 1º, nós vimos o quê? O mnemônico PAI, P, P, PM. E este mnemônico era para fazer você lembrar do quê? Dos aspectos especiais na hora da instauração do PAC, que era a prevenção da criminalidade, ação penal, investigação, prova, persecução penal e a fiscalização da execução de pena e de medida de segurança. Beleza? Aí nós vimos no artigo 2º, parágrafo 2º, o prazo improrrogável de 30 dias. E que este prazo de 30 dias contava do recebimento da notícia crimes pelo membro do MP. E aí nós vimos no artigo 3º que a competência para a instauração do PAC era apenas do promotor ou a promotora de justiça. Ok? Aí nós vimos no artigo 3º, parágrafo 1º, que se tivesse apenas um promotor, não haveria distribuição após o recebimento. Agora, se houvesse vários promotores dentro daquele MP, aí sim haveria uma distribuição da notícia crimes, haveria um sorteio para aquele promotor sorteado decidir se instauraria o PAC ou não. Aí, pessoal, nós vimos também que nesta parte aí de baixo, no caso de representações, outras peças de informação, requerimentos e petições, após o recebimento da notícia crimes e a decisão da instauração do PAC em 30 dias improrrogáveis, nós vimos que a instauração do PAC poderia ser realizada por um promotor, por alguns promotores ou por todos os promotores daquele MP. E nós vimos também no artigo 3º, parágrafo 3º, que após a instauração mediante ofício pelo promotor de justiça, este promotor deveria, no prazo de 24 horas a partir da instauração do PAC, fazer a distribuição do procedimento. E eu lembro que eu falei para vocês deste mnemônico, só um pode presidir. Ou seja, pessoal, apenas um promotor pode presidir o procedimento administrativo criminal. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pular do artigo 3º, parágrafo 4º, para o artigo 4º, parágrafo único. Perfeito. Depois eu volto no artigo 3º, parágrafos 5º e 6º. E depois eu explico o porquê que eu pulei. Ok? Pessoal, o que nós vimos no artigo 4º caput? Que o PAC era instaurado por termo de abertura. No parágrafo único, nós vimos estes requisitos. E que estes requisitos nós poderíamos sintetizá-los, né? 90% deles, na preposição desde.
Se você não sabe do que eu estou falando, sugiro você voltar no vídeo anterior. E lembrar, evidentemente, do nome e qualificação do autor da representação, se for o caso. Agora sim nós vamos voltar lá no artigo 3º para comentar sobre os parágrafos 5º e 6º. E por que eu deixei este parágrafo 5º e 6º por último, pessoal? Por quê? Porque este artigo 3º, parágrafo 5º e 6º, inicia o que nós vamos chamar dos atos do presidente do PAC. Lembra que eu cheguei a comentar do mnemônico AUF, VA? Lembra? A de afastamento, L de licença, F de férias e VA de vacância. Portanto, pessoal, olha só, a partir de agora, nos próximos vídeos que virão, nós vamos tratar dos atos do presidente do PAC. Então, tudo o que eu for comentar estará inserido aqui, atos do presidente do PAC. Óbvio, nem tudo, né, pessoal? Mas pode ter certeza, a imensa maioria dos artigos tratados aqui vai girar em torno do presidente do PAC. O que ele pode fazer, quem ele pode designar, etc, etc. Beleza, pessoal? E assim terminamos esta revisão meteórica de todo o procedimento administrativo criminal inicial. Beleza? E olha só, confira aí se você está inscrito neste canal. Quem estiver inscrito neste canal vai passar na prova de oficial de promotoria, hein? Olha lá! Brincadeira, pessoal. Se inscrevam se vocês quiserem, tá bom? Valeu, pessoal!